Agora vamos ver uma aplicação disso que nós estudamos até agora. Exercício número 21, capítulo 10 do livro. Deve ter passado o nome do livro aí em algum lugar. Ele nos dá aqui esse circuito. Nós temos dois resistores, né? A chave aqui no meio, a chave está depois do resistor R1. O capacitor e um outro resistor R2 de 2K, uma fonte de 50 volts. Ele pede a constante de tempo, tensão no capacitor para a chave na posição 1, corrente no capacitor para a chave na posição 1, tensão no capacitor e corrente no capacitor para a chave na posição 2 passados 100 milissegundos, tensão no capacitor e corrente no capacitor para a chave na posição 3 passados 200 milissegundos, e o gráfico de VC do capacitor e da corrente do capacitor de T igual a 0 a T igual a 300 milissegundos. Bom, esse circuito ele é um pouquinho diferente do que a gente viu anteriormente, mas não vai mudar absolutamente nada. A hora que eu tiver aqui a chave fechada, no cálculo da minha constante de tempo, eu vou ter dois resistores. Eles estão em série, portanto o R, que vai na fórmula da constante de tempo, é o resistor equivalente desses dois, é a soma desses dois resistores. Então ele pede lá qual é a constante de tempo. A constante de tempo é RC, o R é a soma de 2K com 3K vezes o capacitor, que é 2 microfarad. Então eu encontro uma constante de tempo de 10 milissegundos. Então naquele ciclo de carga e descarga, a cada 5 vezes 10 milissegundos eu vou ter, no caso da carga, a tensão igual à tensão da fonte, a corrente a zero, e no caso da descarga, a tensão indo a zero e a corrente também indo a zero. Na letra B ele pede a tensão no capacitor para a chave na posição 1. Então tensão no capacitor na chave na posição 1 corresponde à fase de carga. Nós vimos no vídeo anterior que a equação para essa situação é tensão do capacitor igual a E1 menos E menos T sobre tal. A gente tem tudo isso daí, né? A tensão na fonte é 50, menos T sobre o tal, que nós acabamos de encontrar lá 10 milissegundos. Então essa é a equação da tensão do capacitor na fase de descarga. Letra C, a corrente. Então nós temos lá também do vídeo anterior, a corrente é E sobre R, E menos T sobre tal, 50, 5K, né? O resistor é a combinação dos dois, E menos T sobre tal. Então está lá também a equação da corrente. Na letra D ele quer a tensão do capacitor e da corrente, a equação da corrente, quando a chave está na posição 2. Quando eu colocar a chave na posição 2, eu não vou conseguir a descarga do capacitor, porque a descarga vai ocorrer com a chave na posição 3. Então na posição 2 o que eu tenho é apenas o capacitor carregado com uma determinada carga, né? E ele só vai descarregar quando eu levar a chave na posição 3. Ele está pedindo que a gente faça isso num tempo decorrido de 100 milissegundos. Nós acabamos de ver que a tensão a constante de tempo é 10 milissegundos. Então, após 5 vezes a constante de tempo, eu já tenho o capacitor completamente carregado e a corrente igual a zero. Isso ocorre a 50 milissegundos. Ele está pedindo a 100, portanto, nesse tempo aqui, eu vou ter já a tensão da fonte no capacitor de 50 volts e a corrente já está igual a zero. Na letra E, ele pede para então a tensão no capacitor e a corrente no capacitor com a chave na posição 3 no T igual a 200 milissegundos. Então agora sim eu movimentei a chave para essa posição e vai acontecer a descarga do capacitor. O capacitor passou a ser a fonte daquele circuito lá. Acabamos de ver como é a equação, porém a constante de tempo agora muda. No momento em que eu coloco a chave na posição 3, o único resistor que está no circuito é esse de 2K. Eu tenho uma constante de tempo diferente para a chave na posição 3. O resistor R1 e a fonte deixaram de fazer parte do circuito na hora que eu coloquei a chave na posição 3. Tem que tomar cuidado só para não errar isso daí. Então, essa constante de tempo para a chave na posição 3 é R2C, 2K vezes 2 microfarad. Eu encontro lá 4 milissegundos, a equação do capacitor fica 50E menos T, 4 milissegundos, 4 vezes 10 a menos 3. E a corrente no capacitor, menos 50, 2 vezes 10 a terceira, E menos T,
4, 10 a menos 3. Aqui tem um sinal de menos, né? Finalmente, na letra F, ele pede o gráfico dessa situação toda que nós acabamos de ver. Então, no capacitor, a gente viu que após 5 constantes de tempo, após 50 milissegundos, eu tenho o capacitor completamente carregado com os 50 volts da fonte. Esses 50 volts serão mantidos enquanto eu estiver com a chave lá na posição 2. E aqui nesse instante 200, ele pede aqui, então, que a chave vá para a posição 3. E aí ocorre a descarga do capacitor após 5 constantes de tempo. Qual constante de tempo? Essa daqui. Então, para essa curva, vale essa constante de tempo. Essa aqui. E para essa outra, vale essa daqui. Nós vimos aí que muda a quantidade de resistores para o cálculo da constante de tempo. Gráfico da corrente. Então, na fase de carga, após 5 constantes de tempo, eu vou a zero. Eu tinha lá uma corrente inicial de 10 mA. Esse 10 ele sai daqui, né? Ele é essa corrente máxima, 50 dividido por 5K. Então, vai me dar os 10 mA, que é o valor máximo da corrente. E após 5 constantes de tempo, eu vou ter isso aí igual a zero. Chave na posição 2, não tenho corrente nenhuma no circuito. Quando eu mudo a chave para a posição 3, eu passo a ter uma corrente no sentido contrário, cujo valor é esse menos 50 dividido por 2K, que vai me dar 25 mA. E aí eu tenho, após 5 constantes de tempo, a corrente igual a zero. Aqui no exercício 23, ele deu apenas um circuito diferente, mas não muda absolutamente nada. Eu tenho a fonte, o capacitor e o resistor de 100K, capacitor de 10 picofarad e um resistor de 390. Ele pede, na letra A, a equação do capacitor com a chave na posição 1, com a chave aqui nessa posição. Na letra B, a corrente com a chave na posição 1. Na letra C, a tensão do capacitor e a corrente no capacitor quando eu mudar a chave para a posição 2. E depois ele pede as curvas de VC de T e de T do tempo igual a zero até o tempo de 30 microsegundos. Então, com a chave na posição 1, eu tenho esse circuito aqui. Aquele resistor não faz parte do circuito com a chave na posição 1. Então, a minha constante de tempo vai ser esse resistor multiplicado pelo valor desse capacitor. Então, constante de tempo com a chave na posição 1 é R1 vezes C, 100K vezes 10 pico. Eu vou obter lá 1 microsegundo. E a equação fica 80, 1 menos E menos T, 1 vezes 10 a menos 6. Letra B, equação da corrente, com a chave nessa posição. Corrente é igual à tensão da fonte, que é 80, dividido pelo resistor de 100K, E menos T sobre 1 menos 10 a menos 6. Isso vai me dar 0,8, fazendo essa conta, vai me dar 0,8 vezes 10 a menos 3E menos T sobre 1 microsegundo. Então, recapitulando, eu coloquei a chave aqui na posição 1, eu começo a obter a carga do capacitor, esse capacitor começa a se carregar e após 5 constantes de tempo, esses 80 volts vão se encontrar aqui no capacitor e eu vou interromper a circulação de corrente, porque a corrente também, após 5 constantes de tempo, vai ser igualada a zero. Letra C, ele pede então para a gente mudar a chave para a posição 2. Na hora que eu mudo a chave para a posição 2, a fonte está fora do circuito, o capacitor passa a ser a fonte, porém entrou o resistor R2 na jogada. Então, a constante de tempo é calculada com R1 em série com R2. Então, constante de tempo para a chave na posição 2, 100 mais 390 vezes 10 a terceira, vezes 10 picofarad, constante de tempo para a chave na posição 2, 4,9 microsegundos. Equação do capacitor, acabamos de deduzir. Tensão da fonte, 80 vezes E menos T sobre 4,9 vezes 10 a menos 6. Isso aqui é a constante de tempo que nós acabamos de encontrar. Corrente no capacitor, menos 80 dividido por 490K, que é essa associação em série, são os dois resistores, 100 com 390, E menos T sobre 4,9 vezes 10 a menos 6, com corrente no capacitor, menos 0,163 vezes 10 a menos 3, E menos T 4,9
microsegundos. E agora vamos ao gráfico, né? Então eu tenho aqui o gráfico de carga e de descarga da tensão do capacitor e também embaixo aqui o gráfico da corrente para carga e descarga do capacitor. No primeiro momento, quando eu tenho apenas a chave 1, eu tenho a máxima tensão de 80 volts. Após 5 constantes de tempo, essa constante de tempo aqui de 1 microsegundo, então após 5 microsegundos eu tenho a tensão do capacitor praticamente igual à tensão da fonte. Ao mesmo tempo, a corrente vai cair a zero. Isso aqui está acontecendo simultaneamente, né? A tensão do capacitor está subindo ao valor da fonte e o valor da corrente está caindo a zero. 0,8 é o valor máximo da corrente, ele vem daqui, né? É esse 0,8 aqui, ali nós estamos em miliamperes, e aí vai cair até zero. Mudo, após esses 5 constantes de tempo, até após 5 microsegundos, eu vou mudar a chave para a posição 2. E aí vai ocorrer a descarga do capacitor com uma nova constante de tempo, 4,9 microsegundos. E aí a tensão do capacitor o capacitor vai perder a carga obedecendo essa equação aqui. Então ele começa a perder a carga e após 5 vezes essa constante de tempo, a carga do capacitor foi a zero. Ao mesmo tempo, simultaneamente, a corrente do capacitor tem a polaridade invertida, né? Ela passa a ser negativa, com esse valor aqui, menos 0,163, corresponde a um tempo igual a zero. Então eu fico apenas com o máximo, e a partir desse momento eu começo a ter a queda da corrente, né? Ou na verdade ela sobe, né? Vai ficar igual a zero. Ela está negativa e vai a zero, certo? Bom, eu espero que tenha ficado claro e eu vejo você no próximo vídeo.